que isso afeta o desempenho e a nossa saúde? A gente conversa com ela, Tiessa Couto, que é estrategista, especialista em gestão de RH, gestão humana de pessoas e também psicóloga. Ela está com a gente pelo link agora com o nosso quadro Em Pauta. Dúvidas, esclarecimentos, assuntos do momento. As suas dúvidas solucionadas. Agora em pauta. O comportamento viciante relacionado ao uso de celulares e redes sociais tem consequências? Tem, gente. O vício em tecnologia pode levar a um isolamento social, a falta de sono, a queda no desempenho profissional, além de problemas de saúde mental, ansiedade e depressão. E é sobre esse tema, sobre esse impacto, esse uso excessivo da tecnologia que a gente conversa hoje com Tiessa Couto. Tiessa, bom dia, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Com Saúde. Tiessa, que é psicóloga organizacional e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa relação. A gente falou um pouquinho sobre o uso viciante da tecnologia, mas como é que se dá essa relação de uso de tecnologia, que salva vidas, hoje as pessoas trabalham com o celular, essa dependência desse instrumento, que muitas pessoas justificam como instrumento de trabalho, para a nossa vida? Como é que ela afeta nossas relações, o nosso desempenho profissional, desempenho acadêmico e a nossa saúde? Bom dia, Tiessa. Bom dia, Amanda. É um prazer estar novamente com você. Muito obrigada pelo convite. E pensando um pouco nessa questão de redes sociais e saúde, a gente vê que no dia a dia, né, as redes sociais, elas ocupam um espaço tão grande que hoje até o bullying, ele acabou ficando mais forte dentro dessas redes sociais. Então, todo mundo pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. E dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes a pessoa está tão ligada lá no WhatsApp, no Instagram, que acaba esquecendo das responsabilidades do trabalho. Então, isso acaba afetando. Existem empresas, Amanda, que proíbem o uso do celular dentro do ambiente de trabalho. Então, existem alguns locais, por exemplo, empresas que a pessoa tem um atendimento ao público e muitas vezes o operador de caixa, vendedor, atendente, ele tem que colocar o celular dentro de uma caixinha e não pode usar, né, dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque isso acaba afetando. Então, acaba que algumas empresas utilizam essa proibição. E tem o famoso, a pessoa não está trabalhando porque está lá nas redes sociais. Mas, e aí? E quando o meu trabalho me exige utilizar isso? Qual o momento de parar? Porque às vezes eu saio do trabalho, mas o trabalho não sai de mim. Então, eu posso ter um colaborador que não é produtivo. Por quê? Porque dentro do ambiente de trabalho dele, ele está usando as redes sociais para uso próprio, né? As redes sociais pessoais, digamos assim. E eu posso ter um trabalhador que pode chegar até um burnout. Porque ele sai do trabalho, mas o trabalho não sai dele. Então, imagina uma pessoa que tem um celular corporativo que tem que ficar ligado 24 horas. Sábado, domingo, feriado. Às vezes o celular ele faz parte do contrato de trabalho da pessoa. Então, tem essas duas visões, né? Tem a visão do empresário, que pensa, poxa, eu tenho um trabalhador que não pode usar as redes sociais porque pode atrapalhar no desempenho. E eu tenho um trabalhador que tem que usar as redes sociais. Então, a gente tem aí essas duas vertentes. E aí, como é que existe essa relação ética? Como você falou, tem um colaborador que precisa usar frequentemente em horários que não são comerciais, fins de semana, em horários alternativos. É possível essa pessoa ter saúde ou isso ser conciliado com uma vida adequada, em um equilíbrio com a família e o trabalho? Porque antigamente a gente precisava chegar em casa para saber ou para fazer uma ligação. Então as pessoas não sabiam onde você estava, o que você estava fazendo, né? Em outras gerações de trabalho, você saía de casa, passava o dia fora, voltava para casa à noite e a partir dali era inadmissível. Quem que ia responder uma mensagem de WhatsApp de trabalho às 10 da noite? Não, não existe isso. É como se você não tinha celular para responder essa mensagem, né? Então você só ia resolver alguma coisa que tivesse que resolver no dia seguinte, no horário de trabalho. Como é estabelecido isso? Precisa ser estabelecido no contrato ou a pessoa precisa fazer um contrato com ela mesma, com a sua saúde? Quando temos em empresas grandes cargos, por exemplo, cargos de coordenação, supervisão, muitas vezes está estabelecido no contrato que a pessoa vai ter um celular corporativo.
E dependendo do cargo, se for um cargo de confiança, no próprio contrato de trabalho vai dizer que a pessoa tem que estar disponível para a empresa. Então, teoricamente, a pessoa vai receber algo a mais para isso, tá? Mas na prática, existem empresas que, por exemplo, você entrou, você começou a trabalhar, vamos fazer um grupo aqui do nosso setor. E aí o grupo do setor, às vezes ele coloca o celular pessoal. E tá lá o celular pessoal e tem uma mensagem de WhatsApp 10 horas da noite de alguém do trabalho. E aí, o que você vai fazer? Você não vai responder? Então fica essa dúvida, né? Será que eu respondo? Mas, poxa, eu já perdi, já saí do meu expediente. Então, se eu não responder, será que eu vou ser demitida? Ou, eu respondo, mas isso vai fazer com que toda vez eu receba outra mensagem. O certo, Amanda, o correto mesmo, é que qualquer assunto do trabalho seja utilizado um celular do trabalho. Então, se a empresa quer que você fique disponível, o essencial, o certo ético, né, falando eticamente, é que a empresa disponibilize um celular dela, né, um número corporativo da empresa, que seja da empresa. Não é dar um chip para você usar no teu pessoal, não é pedir para você utilizar o teu celular pessoal no ambiente de trabalho. Por quê? Porque tem várias questões. Tem a questão da pessoa não conseguir se desligar e tem a questão, se eu permito que a pessoa utilize o celular dela no ambiente corporativo, o que vai me garantir que na hora que a pessoa está no celular, ela está com assunto pessoal ou assunto do trabalho? Como que eu vou cobrar dessa pessoa se eu estou pedindo que ela use o celular pessoal dela? Então, o correto, o ético é isso. Se eu quero que a pessoa esteja disponível, tá? Agora, eu tenho um cargo de analista, eu tenho um cargo de assistente. O que eu posso fazer? O que você pode fazer se é o celular corporativo, até por questões de segurança, deixe o celular no trabalho. Na hora que você chegar no trabalho, você liga e quando você sair, você desliga. E aí você vai garantir que você não utilize esse celular em outro local. E também a empresa ela vai ter a garantia que esse trabalhador ele não possa perder o celular, não possa ser roubado, ou não possa utilizar o celular do trabalho para fins sociais. Eu achei interessante eu fazer justamente essa pergunta. Quando você tem esses grupos de trabalho, está no ambiente corporativo, tem um celular corporativo, mas os grupos estão ali. Se a pessoa sai daquele horário comercial e vai para casa, e ela leva esse celular para casa, e essas mensagens chegam fora do horário de expediente, a pessoa é obrigada a responder ou não? Como você falou, você deu uma dica muito boa. Deixa o teu celular de trabalho no trabalho. Então, você não vai fazer nada, só no dia seguinte você vai responder. É uma forma de você cuidar do seu tempo de qualidade, do seu tempo de trabalho, do seu tempo de vida. E também não ter nenhum desgaste emocional em relação a isso. Mas algumas empresas ficam, não, mas era uma situação urgente. Tá. Como é que funciona nesse ambiente corporativo isso? Acaba que funciona assim, cargos de gestão, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, em casos de cargo de gestão, esse gestor, ele acaba ficando disponível para a empresa. Então, normalmente, ele acaba levando esse celular para casa, tá? Então, embora a gente saiba, né, que é uma situação delicada, mas na prática, né, exceto algumas empresas que, ok, mas tem grandes redes de grandes empresas que elas acreditam que se o celular é da empresa e a pessoa está disponível, ela tem que levar esse celular para casa, né? Então, em cargos de gestão, por isso que a gente vê grandes gerentes, coordenadores que acabam entrando aí numa questão de burnout, porque não conseguem desapegar disso. Eu ia perguntar justamente quais são os impactos que a gente pode observar nessa relação da saúde mental e as redes sociais, o trabalho, como que isso pode afetar a saúde. Então, como o celular, né? Bom, já que a gente está falando do celular, o celular é um aplicativo. O celular é uma ferramenta, é um instrumento que tem aplicativos de redes sociais. O WhatsApp, por exemplo, é o mais famoso deles. É um aplicativo de rede social que você fala e cria grupos ali de trabalho no WhatsApp, resolve tudo na vida no WhatsApp. Então, qual seria o impacto maior para a nossa saúde quando se fala em celular? O impacto maior seria eu não saber
o que é trabalho e o que é lazer. Sabe quando a pessoa não consegue se desvincular? Então eu saio do trabalho, mas o trabalho não sai de mim. Então você acaba deixando de... Você tá numa mesa, jantando com a sua família e tá lá no celular resolvendo coisas de trabalho. Então o impacto é estar ligado 24 horas por dia. E pensando nisso, Amanda, tem até uma outra questão, né? Que teria a ver com redes sociais. E o impacto que isso, a minha rede social, a minha rede pessoal, eu, Tiesa, enquanto pessoa, que impacto isso pode trazer dentro da minha organização. Então, obviamente que eu não vou citar empresas, nem questões, nem pessoas, tá? Mas eu vou citar um exemplo que já aconteceu de pessoas serem demitidas pelo que postavam nas redes sociais. Porque muitas vezes a pessoa denigra a empresa, a pessoa usa algum comentário racista, algum comentário ligado à política e algo que muitas vezes não é aceito dentro da organização. Então, muitas vezes, a forma que eu me comporto nas minhas redes sociais, ela vai interferir sim na minha vida profissional. Entendi. Quando a gente fala aí de como você lida, né, com isso, as pessoas, por exemplo, que são autônomas, vamos falar de quem é uma pessoa que é autônoma, que usa a rede social para o seu trabalho. É um empreendedor, por exemplo, um lojista que trabalha com vendas online, um corretor de imóveis, um corretor de seguros, que está usando ali as redes sociais para estar respondendo o cliente, para estar postando, né, o seu portfólio. Pessoas que trabalham realmente com a rede social em si para vendas. Como que afeta essa saúde? Como se organizar para ter um desempenho, uma produtividade, não se perder no meio do caminho e ter qualidade de vida? Amanda, essas pessoas são as que mais trabalham final de semana e de 6 às 10 da noite, né? Então, assim, eu tenho até exemplos, né, reais por exemplo, o corretor, os clientes, eles vão procurar final de semana, eles vão procurar à noite, né? E assim, o cliente adora ligar no horário de almoço, marca visita domingo, feriado. Então, assim, acaba que essa pessoa, ela vai viajar e na viagem ela vai ter que trabalhar. Então, assim, ela vai ter que entender que essa profissão que ela escolheu, que ela vai usar as redes sociais, e até você, que trabalha com isso também, passa por essa situação. Acaba que as pessoas não vão te procurar 8 horas da manhã. A maioria das pessoas ou procura de meio-dia às 2, ou a partir de 6, 7, 8 da noite. Então, acaba que os horários ficam diferenciados. Então, acredito que para a pessoa não entrar numa situação de burnout, tentar readequar esses horários. Poxa, Amanda, se eu percebo que os meus clientes eles me procuram de 6 às 10 da noite, e sábado, domingo e feriado, e eu quero descansar, então, poxa, segunda-feira normalmente ninguém me preocupa, ninguém me procura. Então, segunda de manhã eu vou tirar folga, digamos assim. Mas essa folga, ela não existe. Porque se alguém te ligar ou se alguém quiser conversar com você, vai acontecer que você vai ter que parar tudo para atender, porque o cliente é prioridade. O cliente é prioridade. E a saúde? Porque a pessoa também fica naquela, poxa, se eu não atender, se eu não puder, vou perder venda, não vou bater meta, não vou conseguir, meu Deus, eu deixei na mão. Você fica com aquela sensação de que tá com uma pendência, sempre tem uma pendência. Essa preocupação são das pessoas que estão ali também trabalhando com produtividade, são autônomos e precisam daquilo ali. Como desconectar? Eu achei essa técnica boa de você falar da pessoa reorganizar seu horário. Bom, se a minha demanda de trabalho é à noite, eu vou tirar um turno pela manhã, um turno pela tarde para fazer atividade com a família, ou fazer coisas de casa, ou um lazer ou um hobby para mim, para que eu tenha mais qualidade de vida. Mas aí a pessoa fica ali, mas e se eu perder uma mensagem, se eu perder uma venda? Essa pessoa, será que a gente já pode catalogá-la, digamos assim, como uma pessoa dependente de tecnologia? Total. Porque é como se a pessoa passasse por uma abstinência. Eu não consigo ficar sem olhar no meu celular. Será que eu conseguiria ficar um dia sem celular? Como que isso afetaria a minha vida? Então ela fica dependente. Agora, uma dica que eu dou, por exemplo, se trabalha com vendas, seja de atendimento, seja de imóveis, tenha sempre parceiros que possam te ajudar. Porque
se em algum momento eu não puder, eu vou ter alguém que me ajude nessa situação, né? Então eu acho que isso é interessante. Porque aí você vai ter pessoas que possam te ajudar. E aí, poxa, eu não posso hoje, mas eu tenho um parceiro que pode ir no meu lugar. Então isso vai fazer com que você distribua a responsabilidade, tá? Sabe? Descentralize um pouco. Então, trabalhar sozinho é um peso muito grande. E, obviamente, que tem gente que não consegue ter uma equipe. Mas muitas vezes você consegue ter parceiros que você indique e que te ajudem de alguma forma. Por exemplo, estabelecer limites para essas pessoas funcionaria? Tipo limites de tempo, de uso desses dispositivos, no caso dessa dica de ter uma pessoa que divida essas responsabilidades com você, essa pessoa consegue, estabelecendo limites, ter uma qualidade de vida melhor? Ai, Amanda, é difícil responder que sim, porque como é que eu vou deixar de atender um cliente? Assim, por mais que eu tenha parceiros, mas o cliente me ligou, e aí? Eu tô jantando. Eu vou ter que levantar para atender. Por mais que eu tenha parceiros, mas se eu deixei de atender, eu perdi venda. Então, assim, você tenta estabelecer limite, mas o limite do outro é diferente do seu, né? E você vai chegar pro cliente que tá te ligando 8 horas da noite e vai dizer, ah, não, eu só atendo às 6. Ele vai atrás de outro. Aham, entendi. É muito difícil, gente. Esse assunto que a gente está trazendo, para vocês verem que não existe uma fórmula de bolo, não existe um remédio, algo que vai te trazer essa saúde, esse bem-estar, quando a gente fala de relação de trabalho com o celular e redes sociais. Porque é natural que ela vai afetar, sim, a nossa qualidade de vida, os relacionamentos, a sua produtividade, o seu desempenho e a sua saúde. Agora, falando de saúde mental especificamente, quais são os principais diagnósticos que a gente pode dar de pessoas que têm essa relação, uma relação um pouco mais conturbada de trabalho com o celular? Então, eu acredito que no ramo de vendas, isso não ocorra tão fortemente, tá? Agora, no ramo de redes sociais, por exemplo, pessoas que trabalham com imagem, elas são duramente criticadas. Então, é impossível agradar a todos. Então, a gente vê muitos ataques, né? Uma pessoa que, por exemplo, é modelo, é influencer e posta uma foto e todo mundo critica. Então, assim, até viralizou a questão da Paola Oliveira, que, né, ela foi duramente criticada, que teve a questão até do etarismo. Ah, porque tá ficando velha, porque isso, porque aquilo. Então, como que a pessoa lida com isso? Muita terapia, muito acompanhamento. E a pessoa tem que realmente trabalhar essa autoestima e se sentir segura. E entender que nunca eu vou agradar a todos. Nunca. Então, o importante é agradar a mim mesma. E pensar assim, quem são as pessoas que importam pra mim? É a minha família? A minha família, ela tá feliz? Né? Eu tô orgulhosa do trabalho que eu tô fazendo? É pensar nisso, sabe? Porque se eu for pensar no que os outros vão dizer, nunca eu vou agradar todo mundo. Sempre vão ter pessoas que vão me criticar por eu ser quem eu sou. Então, porque eu sou gorda, porque eu sou magra, porque eu sou ruiva, porque eu sou loura, porque eu sou morena. Então, assim, sempre alguém vai me criticar por ser quem eu sou. Então, eu acredito que o essencial é realmente pensar assim, eu me sinto bem, eu me sinto segura, eu tenho uma rede de apoio. Isso vai fazer, Amanda, com que de alguma forma eu me blinde em relação a isso, sabe? Eu me blinde e faça com que essas críticas não me afetem, porque senão eu posso entrar numa depressão. A gente tem relatos, a gente tem histórias de pessoas que se suicidaram, né, por ataques em redes sociais. Então a gente tem muita coisa pesada. E as pessoas que estão mais em evidência, que estão mais na mídia, são as mais atacadas. E são as pessoas que mais sofrem, porque elas demonstram algo que nem sempre é o que elas estão sentindo, né? Elas têm que demonstrar aquela perfeição que nem sempre é real. Então isso é muito pesado. Verdade, é bem complicado. A gente tem até uns dados aqui de uma pesquisa do Observatório Febraban, que 87% da população brasileira já afirmou, Tiesa, que não viveria sem internet. Aí você vê como a situação é generalizada. Esse fenômeno, apesar de pouco conhecido, né, pouco estudado, ele tem um nome que se chama nomofobia,
é um termo que surgiu lá na Inglaterra, é essa síntese de expressão, né, no mobile, sem celular, e da palavra phobos, que vem de fobia, de medo. Então, o medo de ficar longe ou impossibilitado de se comunicar por meios virtuais, de celular, computador ou internet. A gente vê pessoas, por exemplo, que se dá uma pane no celular, ou se a conta é hackeada, ou alguma coisa acontece, entra num desespero, num sofrimento gigantesco, porque não sabe o que vai fazer, porque tá tudo ali. E hoje o seu celular tem tudo. O celular tem acesso aos bancos, então você faz o acesso às suas contas bancárias no celular. Muita gente tem arquivos que salvam senhas no celular, então você fica, meu Deus, eu não vou saber nem a minha senha do banco, eu não vou saber a senha do meu e-mail. Teu e-mail está no seu celular. Você usa o celular como seu computador e sua ferramenta de trabalho, é o seu trabalho. Então, entender essas diferenças e saber até que ponto esse celular ele está te trazendo essa angústia, essa ansiedade, essa fobia e esse medo, vai ajudar, sim, a gente a compreender o que fazer para minimizar esse problema. Porque quando você detecta qual é o problema, ótimo. O problema são pessoas que não conseguem detectar esse problema. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, para essas pessoas. Eu me incluo também nesse grupo, porque trabalho com a internet, trabalho com as redes sociais, e eu já fiz, e eu tenho certeza de que se acontecer alguma coisa, eu não vou saber como agir, vou ficar ali preocupada. Meu Deus, e agora? O que vai ser? Você vai ter que se readaptar. Como é que se readapta sem a internet, sem as redes sociais, sem esse trabalho? Aí a gente tem que vir lá dos seus valores, né? Dos seus valores humanos, do que você é como pessoa, e que aquilo ali não te definiria por completo. Mas é uma relação bem perigosa. É bem perigosa. Porque muitas vezes você tá naquele mundo, né? Você entra no mundo das redes sociais, que ele te ajuda muito, sim. Ele vai te ajudar no dia a dia. Mas ele também te afasta, né? Você vê pessoas que estão lá, uma família jantando, e a família ela acaba não socializando, né? Ela fica dentro daquele meio. Então, assim, o importante para se readaptar é tentar, como eu diria, lembrar da infância raiz, sabe? Lembrar daqueles valores familiares. O que eu posso fazer? Poxa, eu posso ir numa praia? Eu posso viajar? Eu posso ver o mar, apreciar as coisas. Por exemplo, hoje tem gente que vai num show. Quem é que assiste o show? A gente vê todo mundo filmando. Mas você está vivendo aquela experiência? Então, como que eu vou me readaptar? Eu vou tentar descobrir uma comida nova. Eu vou tentar descobrir um novo lugar. Eu vou olhar o pôr do sol, sabe? Eu vou apreciar o canto do passarinho. Então, muitas vezes você está tão imersa na rede social que você esquece de viver o mundo que está ao nosso redor, à nossa volta. Então, a dica seria essa, de se readaptar. É andar na rua, sabe? É olhar as pequenas coisas que existem e que são maravilhosas e que a gente deixa de apreciar. Então, gratidão e apreciação são fantásticos. Exatamente, eu achei ótimo esses exemplos, porque tem pessoas que elas não se dão conta que elas já estão nesse vício tecnológico, isso num ambiente até organizacional também, já falando sobre a sua especialidade. Então, alguns colaboradores, gestores, eles precisam estar atentos a alguns sinais, até para ajudar aquele colaborador, ajudar aquela pessoa, que ela é uma pessoa boa, que ela tem um desempenho excelente, mas de repente a produtividade dela está caindo. Por quê? Porque ela está passando mais tempo no celular do que interagindo em eventos sociais, em eventos da empresa, aquele isolamento. São alguns dos sinais que você pode perceber, né? Por exemplo, quando um colaborador precisa voltar correndo porque esqueceu o celular no trabalho, em qualquer circunstância, que ela gera aquela irritabilidade, ou o celular tem sempre na mão, ele nunca está parado em algum lugar ou distante de você, ele tem que estar sempre perto de você, como se ele fizesse parte de você, e se você não estiver ali pertinho, é como se estivesse faltando algo. Isso daí a gente precisa perceber e até alertar pessoas. E hoje existe tratamento para isso, não existe? Existem até alguns locais, né? Tipo, como se fosse um spa, sabe? Pra pessoa se desligar, se desconectar. Tem alguns locais que fazem treinamento, que fazem imersão, onde você vai passar uns dias sem contato com as redes sociais, como se fosse uma clínica de reabilitação, digamos assim, mas que você vai passar por esse momento de abstinência, né? Um spa, onde você vai estar lá, imerso na natureza, mas não funciona celular. E é interessantíssimo, Amanda. Eu pude viver uma situação que uma vez eu ministrei um treinamento em uma empresa
E eu escolhi um local ao ar livre que não pegava celular. E os participantes não sabiam, né? E eram 100 colaboradores da área comercial. Então, imagina, perfil comercial ligado 24 horas. E eu não avisei pra ninguém. E era um treinamento ao ar livre. Enfim, eles fizeram rota, caminhada, várias situações. Quando chegou lá, você via as pessoas desesperadas. As pessoas queriam subir na árvore. As pessoas queriam... Não, mas não pega o celular não funciona, cadê o Wi-Fi e tal? Eu falei, gente, hoje é o dia para se desconectar. E foi fantástico. Eles conseguiram a questão de admirar, de vivenciar, sabe? Totalmente diferente, coisas que eles não faziam, porque eles ficavam ligados 24 horas naquele cenário. Então foi um dia inteiro nessa imersão, onde a pessoa se desconectou. E eles saíram de lá renovados, sabe? Então foi uma experiência única. No início teve sofrimento, mas depois deu tudo certo. Gente, perfeito isso. Eu tento absorver também, agora dando um depoimento pessoal. Você falou desse exemplo, eu achei sensacional. Acho que outras empresas devem aderir e contratar a Tiessa para fazer esses treinamentos sem saber, de surpresa, porque isso foi assim, uma ideia, uma sacada genial, justamente para trazer esse colaborador para a realidade. E eu tento fazer isso um pouco nas minhas viagens, né? Porque se eu estou em São Luís, eu estou 24 horas trabalhando. Então, quando eu viajo, por isso que eu faço pequenas viagens ao longo do ano, prefiro ir fracionando os meus períodos de férias do que tirar os 30 dias corridos, justamente para ter essas pequenas pausas no cotidiano, porque aqui eu não consigo pausar, não consigo parar. E quando você viaja para algum lugar, às vezes quando você tenta não estar conectado na internet. É como se dissesse, bom, para o seu cérebro você está dizendo que você está de férias. E aí você começa a internalizar aquilo. Se eu estou de férias, eu não preciso, eu não tenho obrigação de fazer determinados assuntos de trabalho. Eu peço para a pessoa esperar, se for possível esperar, eu voltar e retornar. E quando eu retornar às atividades, eu retornaria àquela conversa, aquele diálogo e aquela negociação. Ou então, melhor ainda, você falou de lugares sem Wi-Fi, sem conexão. Eu tive recentemente no Uruguai e lá o que eu fiz? Eu não ativei planos de dados de celular para que você fique conectado no celular 24 horas, porque eu ia estar conectada num lugar que eu queria apreciar o lugar. Estava viajando, a oportunidade que você tem de viajar não é toda hora, para um lugar que é um lugar sensacional. Então eu vou fazer o seguinte, não vou colocar Wi-Fi no meu celular, não vou ativar plano de dados ou comprar chip internacional. Vou fazer quando eu estiver em algum local que eu ache interessante ou que eu precisa ver as mensagens, atualização de família, que a gente precisa saber como é que tá, eu solicito Wi-Fi, por exemplo, nesse restaurante que eu vou. Ah, você tem Wi-Fi? Tenho, obrigada. Fez o Wi-Fi ali, dou uma olhada, até porque tem muitos cardápios que são no QR Code, que você precisa do Wi-Fi para estar conectado naquele cardápio. E aí você deu uma atualizada ali, ok, a família tá bem, pronto, celular longe. E já desconecta de novo do Wi-Fi. Então muitas pessoas tentaram falar comigo e eu falei, olha, desculpa, eu estava sem conexão, o sinal fraco, oscilando bastante, e só pegava de vez em quando o Wi-Fi para dar alguma resposta de algum momento, para não ter aquela obrigação. E isso foi uma técnica que eu tentei fazer dessa vez. Em outras viagens nem sempre você consegue fazer, às vezes tem períodos que você realmente tem outras demandas que você não consegue, mas um treinamento sem internet foi uma ideia genial para quem não consegue se desconectar, tentar viajar e pegar menos no celular. Por isso que eu até falei, olha gente, minhas postagens vão ser todas com delay, porque primeiro eu vivo, depois eu posto. Como meu trabalho exige também postagens, depois eu vou postar. Então eu vivi aquele passeio o dia inteiro, fotografei, filmei e não postei. Aí um dia, 2 dias depois, quando eu tô num hotel ou descansada, que eu tô ali tranquila, eu vou lá e posto. E assim a gente vai tentando manter esse equilíbrio dessa dificuldade que é viver tecnologicamente conectado 24 horas. Tiessa, muito obrigada pela sua participação aqui. Vou deixar esses minutinhos para você fazer suas considerações finais, falar com a nossa audiência, mandar seu recado, divulgar também suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato, para quem quiser também fazer esse tipo de treinamento ou conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu queria agradecer o dia de hoje. Eu achei esse tema muito pertinente para o momento que estamos vivendo, né? Um momento onde a gente vê cada dia mais pessoas doentes por conta dessas redes sociais, né? Então eu acho que é o momento da gente convidar todos
a fazer esse movimento de se desconectar, né? Por que não por um dia, por uma hora, por um momento? Chegar mais perto da sua família. Quem nunca ouviu o filho, a filha falar: papai, mamãe, larga o celular, me dá atenção, olha pra mim. Quem nunca viveu isso? Então, eu acredito que é o momento da gente pensar assim: o que eu posso fazer para me desconectar? E pensar em levar isso para o seu ambiente de trabalho, em levar isso para a sua vida, sabe? É entender que é uma ferramenta que ela serve para te auxiliar, mas ela não pode te escravizar. Então, eu acho que essa é a virada de chave, sabe? É pensar que algo que foi criado para melhorar a minha rotina, melhorar a minha vida, não pode me escravizar e fazer com que eu fique refém dessa ferramenta, né? Então, eu queria convidar todos, né, a realmente fazer esse movimento de se desconectar. E eu tenho, né, o Tiesa DHO, que é o meu Instagram que eu utilizo para meios profissionais. Eu acabo usando o meu pessoal também um pouquinho, que é Tiesa Couto. E para contato, tem o meu celular, que é 98, o DDD, né? 98118-2233. Então, que tal levar isso para sua empresa? Que tal pensar em uma forma diferente de imersão, diferente de sair dessa rotina e trabalhar mais a minha conexão comigo mesma, a minha conexão com o meu trabalho? Então é isso, gente. Eu queria agradecer, né? Eu acho que o sentimento de hoje é gratidão. E pensar em vamos apreciar a vida e todos os momentos que ela tem. Apreciar o mundo e olhar para ele e vivenciar isso. Perfeito. Muito obrigada pelas frases, pelas palavras, pela reflexão de hoje, pelo seu tempo de disponibilidade de estar conosco. Volte sempre, você já sabe que sempre tem espaço aqui para a gente trazer mais pautas interessantes para nossa audiência. Um beijo, Tiesa, um beijo para você que acompanhou a gente aqui na Timbira hoje. Amanhã estou de volta e a gente finaliza com uma música, que é uma música muito interessante. Lembra que a Tiesa deu a dica para a gente dividir mais, procurar pessoas que ajudem essa rede de apoio? E a música é Quem Tem um Amigo. Emicida, com participação de Zeca Pagodinho, Tóquio, Sky Paradise, Orquestra e Pretos. Vamos então de amizade. Quem tem amigo... Tchau, gente. Obrigada.